JB prepara. Conteúdo vale mais. Criminologia. Escolas criminológicas. Escolas do consenso. Nascimento da criminologia. 2 momentos no período histórico do Iluminismo. Na escola clássica, com a obra dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria, e na escola positivista, com a obra do Homem Delinquente, de Cesare Lombroso. Escolas criminológicas. Escolas do momento inicial da criminologia, que são as escolas do Nascimento, a escola clássica e a escola positivista. Escolas sociológicas são as escolas do consenso e as escolas do conflito. Escolas ou teorias sociológicas. Consenso e conflito. Escolas do consenso. Escola de Chicago, também denominada de ecológica, arquitetura criminal ou desorganização social. Teoria da associação diferencial. Teoria da anomia e teoria da subcultura delinquente. Escolas do conflito. Teoria do labeling approach, também denominada de etiquetamento, rotulação, reação social ou interacionismo simbólico. E a teoria crítica, marxista, também denominada de radical ou nova criminologia. Teoria do consenso. As instituições e os indivíduos operam em harmonia, compartilham metas sociais. A sociedade atinge seu fim. A sociedade é composta de elementos perenes, duradouros, integrados, funcionais, estáveis. Teoria do conflito. A harmonia social é mantida pela imposição da força, coerção. A coerção é o elemento central para garantir a harmonia social. Sociedade de dominantes e dominados. Luta de classes. Sociedade em processo contínuo de mudanças sociais com ideologias diferenciadas e relevância de conflitos. Escolas do consenso. Escola de Chicago, também denominada de ecológica, ou arquitetura criminal, ou desorganização social. Teoria da associação diferencial, teoria da anomia e teoria da subcultura delinquente. Escola de Chicago, conceito, objeto e método. A principal tese para a explicação do crime reside na ideia de zonas de delinquência, espaços geográficos que explicam o crime e também sua distribuição pela área. Em termos gerais, explica o crime através da ecologia da cidade. O objeto de investigações são as condições sociais e o método utilizado é o empírico, com recurso a dados estatísticos. O cerne das investigações da escola foi constituir uma ecologia social da cidade, atentando-se para fatores como as zonas de trabalho e residência, distribuição de serviços, profusão de doenças, entre outras. Escola de Chicago, momento histórico, base teórica, século XIX. Desenvolvimento industrial, econômico e financeiro dos Estados Unidos. A América se tornava a terra da prosperidade. Pensamento positivista de Lombroso foi superado por um novo movimento criminológico nascido em Chicago, nos Estados Unidos.
o desenvolvimento da criminologia com base nas pesquisas sociológicas. Devido ao crescimento industrial de Chicago, a população aumentou espantosamente. No ano de 1840, tinha 4.000 habitantes. No ano de 1920, tinha 2.700.000 habitantes. O crescimento da cidade do centro para a periferia criou graves problemas sociais, familiares, morais e culturais, criando condições para a criminalidade. O crescimento da cidade e a ocupação de seus espaços se tornaram objetos de estudo da criminalidade. A teoria básica da Escola de Chicago é que há uma relação direta entre o espaço urbano e a criminalidade, em termos de quantidade e de distribuição espacial. Principais representantes da Escola de Chicago: William Thomas, Robert Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw, Henry Mackay. Ecologia criminal. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos e seu ambiente. Como é o seu relacionamento dentro desse sistema? Ecologia criminal estuda os delitos praticados na cidade, estuda a relação das pessoas com o ambiente onde o delito é praticado. Crescimento desenfreado, imigração, pobreza, degradação da cidade e o aumento da criminalidade. Áreas de delinquência. O desenvolvimento da cidade ocorre de modo diferenciado de um lugar para outro. Estes locais são habitados por classes sociais diferentes. Cada área da cidade tem um padrão homogêneo das situações socioeconômicas das pessoas. Em áreas com maiores níveis de desorganização social, pobreza, desemprego, violência familiar, drogas, ocorre uma maior incidência de crimes. São as áreas de delinquência. Desorganização social é a perda de influência das regras sociais de condutas existentes sobre os membros do grupo. Não há controle social informal nestes lugares. Maiores taxas de delinquência estão nas áreas de piores condições sociais e econômicas. São as áreas com grande desorganização social. Nos bairros pobres de Chicago, onde residia a maior parte dos imigrantes, onde as condições de vida eram péssimas, concentrava-se as maiores incidências de crime. Teoria dos círculos concêntricos. Zona 1, Loop, área central da cidade. Área de negócios. Zona intensa de atividade comercial. Predominância de escritórios e comércio. Zona 2, transição. A parte mais degradada da cidade. É um centro de transição. As pessoas que vivem ali querem sair dali. Predominância de cortiços, prostíbulos, apartamentos abandonados e invadidos. A Zona 2 foi a área onde o cometimento de crimes era maior. A delinquência estava ligada à degradação, à segregação física, pobreza e falta de intervenção social do Estado. Zona 3, área residencial dos trabalhadores em geral.
aqueles que, devido ao trabalho, conseguiram local melhor para viver. Zona 4 são os distritos residenciais das classes média e alta. Geralmente, são os trabalhadores individuais. Zona 5 compreende as áreas fora da cidade e suas cidades satélites, local onde vive a classe mais afortunada da cidade em condomínios fechados. Teoria da associação diferencial. Autor Sutherland. Escola sociológica do consenso, tendo por base a desorganização social, desenvolvida pelo sociólogo americano Sutherland. A conduta criminal sistemática é consequência imediata da associação diferencial em uma determinada situação, na qual existem conflitos culturais e, em última instância, uma desorganização social. O comportamento criminoso tem sua gênese pela aprendizagem, com o contato com padrões de comportamento favoráveis à violação da lei, em sobreposição aos contatos contrários à violação da lei. Tem por objetivo desconstruir as teorias que colocavam a causa da criminalidade em fatores biológicos ou psíquicos. Critica as teorias com bases sociológicas que associam a criminalidade à pobreza. As teorias sociológicas focadas na pobreza como determinantes do crime não são suficientes para os chamados delitos de colarinho branco, ou seja, crimes cometidos por indivíduos de classe alta no exercício de suas profissões. Teoria da associação diferencial. As pessoas que têm contato direto com o crime de forma constante e intensa acabam por espelhar em si em tais condutas e assim passam a cometê-las. São como pequenos aprendizes do crime, que acabam por lapidar o ofício de infringir a lei. A associação diferencial criminal é o reflexo da desorganização social, do abandono do Estado, e por isso é possível compreender e conceituar o que antes não passava de uma ideia genérica de comportamento criminoso. O desvio individual é a representação de uma desordem social já existente. A teoria da associação diferencial mostra que a experiência dos criminosos é transmitida em forma de conhecimento e prática a seus jovens seguidores, para que eles aprendam não só a cometer os delitos, como também a justificar suas condutas criminosas. Esse comportamento não é imitado, mas sim aprendido. A aprendizagem ocorre nos grupos mais íntimos, ou seja, nas relações mais íntimas de um sujeito. A influência criminógena depende do grau de intimidade do contato interpessoal. Teoria da associação diferencial. Comportamento criminoso é aprendido. Comportamento criminoso não é algo herdado. E uma pessoa não inventa o comportamento criminoso se não foi treinada no crime. Comportamento criminoso é aprendido pela interação com outras pessoas em um processo de comunicação. A principal parte da aprendizagem do comportamento criminoso ocorre dentro de grupos íntimos e pessoais.
Quando um comportamento criminoso é apreendido, a aprendizagem inclui técnicas para executar o crime e as direções específicas de motivos, impulsos, racionalizações e atitudes. A direção específica dos motivos e impulsos é aprendida a partir de definições dos códigos legais como favoráveis ou desfavoráveis. Uma pessoa torna-se delinquente por causa de um excesso de definições favoráveis à violação das leis sobre definições desfavoráveis à violação delas. Sutherland, sociólogo criminalista americano, ficou conhecido pelo desenvolvimento da teoria da associação diferencial e pela expressão crime do colarinho branco. Crime do colarinho branco, white collar crime. Delitos cometidos por uma pessoa de respeitabilidade e status social alto no curso da sua ocupação. Podemos citar como exemplos destes crimes as manipulações financeiras realizadas pelas empresas, os delitos empresariais de controle de mercado, tais como os acordos ilegais de definição de preços, a formação de cartéis ou monopólios, as práticas injustas no que concerne às relações trabalhistas. O prejuízo financeiro acarretado pelos delitos de colarinho branco é muito superior ao causado pelos delitos comuns. Tais delitos violam a confiança da sociedade em suas instituições e, criando desconfiança, prejudicam a moralidade, produzindo desorganização social. Muitos desses delitos atacam os princípios fundamentais das instituições da sociedade moderna, enquanto os delitos comuns, diferentemente, produzem poucos efeitos nas instituições ou na desorganização social. 5 elementos definem o white collar crime. É um crime praticado por pessoas respeitáveis, com elevado status social, se dá no curso da profissão e praticado com violação de confiança. Teoria da anomia, escola sociológica do consenso. Conceito de anomia. Anomia é ausência de lei ou de regra, desvio das leis naturais, anarquia, desorganização. Anomia é um conceito que se refere ao estado social de ausência de regras e normas, onde os indivíduos desconsideram o controle social que rege determinada sociedade. A anomia é um estado de falta de objetivos e regras e de perda de identidade, provocado pelas intensas transformações na sociedade. O conceito foi estabelecido por Emile Durkheim, que emprega o termo para mostrar que algo na sociedade não funciona de forma harmônica, mas está funcionando de forma patológica ou anomicamente. Fatores sociais, especialmente da sociedade moderna, exercem profunda influência sobre a vida dos indivíduos, sendo a anomia uma dessas influências. O termo anomia é também utilizado para designar sociedades que sofrem do caos gerado pela ausência de regras de boa conduta, ou devido à instalação de regras que promovem o isolamento e a não cooperação. Segundo Robert Merton,
Anomia significa uma incapacidade de atingir os fins culturais. Para Merton, a anomia, quando insucesso em atingir metas culturais, devido à insuficiência dos meios institucionalizados, gera conduta desviante. Heteronomia. A heteronomia é, em parte, um dos elementos necessários para que não se configure uma anomia social. Heteronomia significa dependência, submissão, obediência. É um sistema segundo o qual as normas de conduta provêm de fora. A palavra heteronomia é formada do radical grego hétero, que significa diferente, e nomos, que significa lei. Portanto, é a aceitação de normas que não são nossas, mas que reconhecemos como válidas para orientar a nossa consciência, que vai discernir o valor moral de nossos atos. Heteronomia é a condição de submissão de valores e tradições. É a obediência passiva dos costumes por conformismo ou por temor à reprovação da sociedade. Autonomia. Autonomia consiste na condição de submissão aos valores e tradições morais e religiosas. Esta aceitação que o indivíduo tem de regras externas são seguidas de modo passivo, sem espaço para que a pessoa interfira na validade de tais normas. Autonomia é um termo de origem grega, cujo significado está relacionado com independência, liberdade ou autossuficiência. O antônimo de autonomia é heteronomia, palavra que indica dependência, submissão ou subordinação. Autonomia é um conceito que determina a liberdade do indivíduo em gerir livremente a sua vida, efetuando racionalmente as suas próprias escolhas. Neste caso, a autonomia indica uma realidade que é dirigida para uma lei própria, que apesar de ser diferente das outras, não é incompatível com elas. Representante da anomia. Émile Durkheim, autor da obra Da Divisão do Trabalho Social e da obra O Suicídio, obras que tratam da anomia. E Robert Merton, autor da obra Estrutura Social e Anomia. Robert Merton. Merton sustentou que em toda sociedade existem metas culturais a serem alcançadas, entendendo-se como tais os valores socioculturais que norteiam a vida dos indivíduos. Para atingir essas metas existem os meios, que são os recursos institucionalizados pela sociedade, aos quais aderem normas de comportamento. De um lado, metas socioculturais. De outro, meios socialmente prescritos para atingi-las. Ocorre, no entanto, que os meios existentes não são suficientes nem estão ao alcance de todos, acarretando assim um desequilíbrio entre os meios e os objetivos, metas a serem atingidos. Isso quer dizer que, enquanto todos são insistentemente estimulados a alcançar as metas sociais, na realidade apenas alguns poucos conseguem, por ter ao seu dispor os meios institucionalizados. Robert Merton.
estrutura social e anomia. Merton considera 5 tipos ou modelos de adaptação que representam a forma como o indivíduo se comporta na sociedade. Os 5 tipos são conformismo, inovação, ritualismo, retraimento e rebelião. Conformismo. Os padrões estabelecidos são amplamente aceitos pelos membros. Inovação. Os objetivos estimulam adaptações de meios institucionalmente proibidos para atingir o sucesso, riqueza e poder. O mérito está em se dar bem, por conseguinte, fica minimizada a distinção entre meios legais, os costumes e os meios ilegais. Ritualismo. As regras institucionais são seguidas quase que compulsivamente. Baixo nível de aspiração derivado do medo de fracassar. Retraimento. Rejeição dos objetivos culturais e meios institucionais. É a mais comum forma de adaptação. Pessoas adaptadas ou mal adaptadas, desse modo, estão na sociedade, mas não são parte da sociedade, pois não compartilham da escala comum de valores. Exemplos: psicóticos, párias, proscritos, drogados. Rebelião. Esta adaptação leva os homens que estão fora da estrutura social a encarar e procurar trazer à tona uma estrutura social nova. Pressupõe o afastamento dos objetivos dominantes e dos padrões vigentes, os quais vêm a ser considerados puramente arbitrários. Portanto, não podem exigir sujeição, nem serem considerados legítimos. O objetivo da rebelião é introduzir uma estrutura social onde haja uma correspondência mais estreita entre o mérito, o esforço e a recompensa. O crime para Emile Durkheim. O crime é um fenômeno social normal. É um fato que ocorre com frequência em toda a sociedade. O crime serve para operar mudanças sociais e ajustar as finalidades das instituições, reforço do ordenamento social. O crime possui a função social de manter vivo o sentimento de repúdio social pelo ato criminoso. Teoria da subcultura delinquente, TSD, Escola Sociológica do Consenso. A teoria da subcultura delinquente tem origem nas ideias da Escola Sociológica de Chicago. Tem por objetivo o estudo das relações culturais e sociais que estão por trás dos crimes. A TSD vai no sentido contrário das teorias que veem o crime como produto de distúrbios de personalidade ou de conflitos emocionais. A teoria da subcultura delinquente foi consagrada na obra de Albert Cohen, Delinquent Boys. De acordo com a TSD, a constituição de subculturas criminais consiste na reação de pessoas consideradas menos favorecidas em virtude da necessidade de sobreviver dentro da sociedade, em razão das reduzidas possibilidades legítimas de agir de que dispõem. Cultura e subcultura. Cultura é um conjunto complexo e articulado de normas, crenças e valores que condicionam o horizonte espiritual dos seres humanos, bem como as realizações técnicas do grupo,
conferindo a cada sociedade o seu aspecto original. Subcultura é um grupo de pessoas com características distintas de comportamentos que os diferenciam de uma cultura mais ampla da qual elas fazem parte. São grupos que cultivam e preservam as mesmas ideias de estética, da religião, ocupacional, político, sexual. A subcultura pode se destacar devido à idade dos seus integrantes, ou pela sua etnia, classe e gênero. Pode-se definir subcultura como um sistema de elementos culturais específicos voltado para determinado grupo particular dentro de uma sociedade. É um segmento da sociedade que se difere do padrão social maior e, mesmo assim, participam da cultura dominante, embora mantendo distinções próprias. Características do crime na teoria da subcultura delinquente. Não utilitarismo da ação. O ato é apenas de contestação. Malícia da conduta. O ato criminoso visa apenas a aflição do outro. É um ato baseado unicamente na crueldade, sem outra finalidade. Negativismo. A conduta criminosa visa negar a cultura dominante da sociedade. Teorias de subculturas delinquentes. Autores dessas teorias: Albert Cohen, Walter Miller, Cloward e Olin, Matza e Sykes, Wolfgang e Ferracut. Teoria da subcultura delinquente de Albert Cohen focaliza o crime como uma resposta coletiva às experiências de frustração nas tentativas de aquisição de status no contexto da realidade da sua cultura. Teoria da cultura para o autor Laura Kless, Walter Miller, enfatiza o comportamento delinquente de jovens que participam de grupos de rua ou gangues, sugerindo que a delinquência não passa de um resultado normal de um processo psicossociológico de empenho em soluções conformistas. A subcultura delinquente, na visão de Cloward e Olin, que firmaram a teoria da oportunidade diferencial, segundo a qual o jovem da classe inferior é conduzido a querer aquilo que as classes média e superior lhes negam, conflitando com as vias legítimas de aquisição daqueles objetivos. A subcultura delinquente, na visão de Matza e Sykes, que conduzem às técnicas de neutralização. Ao tratarem da delinquência juvenil, Matza e Sykes afirmam que os grupos de jovens não têm valores próprios que possam construir uma subcultura autônoma, geradora de conflito com a classe dominante. E por isso mesmo, a delinquência daí advinda não se justifica. A teoria da subcultura da violência de Wolfgang e Franco Ferracut também é um viés da subcultura delinquente,
que tentou provar que ela é uma prática cultural na qual a violência é um método tradicional, frequente e aceito para resolver uma situação de conflito. Defende a existência de uma subcultura da violência, que faz com que alguns grupos passem a aceitar a violência como um modo normal de resolver os conflitos sociais. Representantes da teoria da subcultura delinquente: Albert Cohen, William White, Cloward e Olin, Matza e Sykes. Albert Cohen, sociólogo norte-americano, um dos principais teóricos da subcultura delinquente, autor do livro Jovens Delinquentes, A Cultura das Gangues. Cohen descrevia a subcultura criminosa formada por jovens como um sistema de valores e crenças que surgem através da interação com outros adolescentes em situação semelhante. Cohen faz uma síntese entre as teorias da associação diferencial e da anomia. William White, obra Sociedade à Esquina, analisou a estrutura social do bairro italiano pobre de Chicago, Corneville, e a forma como este afetava as crianças e adolescentes que ali viviam. O autor mostra em seus estudos que a criminalidade representa o fracasso da organização social, o que explica o desenvolvimento de organizações políticas e mafiosas locais. Livro Street Corner Society. Cloward e Olin, autores do livro Delinquency and Opportunity, A Theory of Delinquent Gangs. Os dois autores organizam a teoria of Differential Opportunity Systems, teoria de sistemas diferenciais de oportunidade. Parte-se de um pressuposto que certa desorganização social leva ao surgimento das subculturas, as quais são necessárias para a adaptação dos indivíduos nestes ambientes deteriorados. Matza e Sykes. Os autores defendem que os jovens delinquentes adotam os comportamentos legais, mas ao mesmo tempo também aprendem as chamadas técnicas de neutralização. Obras: Juvenile Delinquency and Subterranean Values e Techniques of Neutralization, A Theory of Delinquency. Exercício de fixação. Assinale verdadeiro ou falso nas assertivas abaixo. 1. Em se tratando do surgimento, podemos afirmar que são dois os marcos históricos da criminologia: a escola clássica, com a obra Dos Delitos e das Penas, de César Beccaria, ou a escola positivista, com a obra O Homem Delinquente, de César Lombroso. Assertiva correta. A escola positivista ou escola positivista italiana possui três vertentes: antropológica ou antropologia criminal, representante César Lombroso, com a obra O Homem Delinquente; sociológica, representante Rafael Garofalo, com a obra Criminologia; e a psicológica, representante Enrico Ferri, com a obra Sociologia Criminal. Assertiva está errada, pois Rafael Garofalo é o representante da vertente psicológica e Enrico Ferri o representante da vertente sociológica. 3. São escolas do consenso: Escola de Chicago, Teoria da Associação Diferencial, Teoria da Anomia,
teoria da subcultura delinquente, e a teoria crítica. Assertiva errada, porque a teoria crítica não faz parte das escolas do consenso. São escolas do conflito: teoria do labeling approach, teoria crítica e anomia. A assertiva 4 está errada, pois a anomia não faz parte das escolas do conflito. Na escola clássica, o objeto de estudo é o crime e as penas, e o método é dedutivo, abstrato e formal. Assertiva correta. 6. Na escola positivista ou positivista italiana, os principais representantes são Cesare Lombroso, autor da obra O Homem Delinquente, Rafael Garofalo, autor da obra Criminologia, e Enrico Ferri, autor da obra Sociologia Criminal. Alternativa correta. 7. A teoria básica da Escola de Chicago é que há uma relação direta entre os espaços urbanos e a criminalidade, em termos de quantidade e distribuição espacial. A assertiva está correta. 8. Para a teoria da associação diferencial, o comportamento criminoso tem sua gênese pela aprendizagem, com o contato com padrões de comportamento favoráveis à violação da lei em sobreposição aos contatos contrários à violação da lei. A alternativa também está correta. Questão 9. O crime para Emile Durkheim é um fenômeno social normal e serve para operar mudanças sociais e ajustar as finalidades das instituições. Reforço do ordenamento social. Correto, assertiva. 10. São características do crime na teoria da subcultura delinquente: utilitarismo da ação, malícia da conduta e negativismo. Assertiva errada, pois não é utilitarismo da ação, é não utilitarismo da ação. 11. A criminalidade não é uma propriedade inerente a um sujeito, mas uma etiqueta atribuída a certos indivíduos que a sociedade entende como delinquentes. Em outras palavras, o comportamento desviante é aquele rotulado. A afirmação trata da teoria crítica. 11 está falso, pois essa afirmação trata sobre o labeling approach. 12. A criminalização secundária é feita pela sociedade após a estigmatização do delinquente. 12 está errado, pois a criminalização secundária é feita pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pelas instâncias de controle e não pela sociedade. 13. A chamada criminologia radical introduz uma matiz socialista ao estudo do fenômeno da delinquência, apresentando a luta de classes como fator determinante de todo o modelo político. 13 está correto. A criminologia radical parte da análise crítica das estruturas sociais, determinadas pelos alicerces de classes e pelas relações de produção, que informam e definem o programa e a ideologia dos sistemas de controle social e punitivo. Também está correta a alternativa 14. JB prepara conteúdo vale mais.